SpongeBob Pandemic, na minha opinião, Eu e Pi, SpongeBob Pandemic, a segunda temporada, let's go! é a melhor AU de desenho animado junto de My Little Worms. Essas duas AUs que eu citei fazem parte do que eu chamo de Velho Testamento das AUs. Exato, AUS, é o universo alternativo, basicamente. É uma creepypasta. Antes desse tipo de mídia se tornar a palhaçada que se tornou. Nesse Exato. vídeo eu vou tentar dar um desfecho pra essa história. Basicamente, as AUs que vocês veem hoje em dia é tipo um monte de história que não faz sentido nenhum. Antigamente elas eram assim, AUs eram assim, como SpongeBob Pandemic. Ultimamente as AUs têm sido cada vez mais medíocres e o pessoal faz tipo só à toa só para uma AU e depois o pessoal vai ver é um lixo, basicamente. E por que eu digo Menos tentar interessantes. dar um desfecho? É simples. Aparentemente o criador dessa AU abandonou ela. Mas mesmo com ele Não. desistindo, a gente ainda tem conteúdo pra ver. E eu meio que tô devendo esse vídeo pra vocês. Todo vídeo que eu posto vai ter alguém pedindo continuação da série. E finalmente ela tá aqui. E relaxa que eu vou explicar tudo o que aconteceu certinho nesse vídeo. Meus amigos, SpongeBob Pandemic 2. Caraca, mas tá bem feita a edição, viu? Se tu assiste os vídeos do canal esporadicamente, por ser algo justo, fazer uma breve recapitulação. Vambora. SpongeBob Pandemic é uma série que conta a história de um universo alternativo onde o fundo do mar, mais especificamente a fenda do biquíni, foi atacada por um vírus mortal. E eu sei que isso é bem manjado já. Uma história sobre um vírus e um desenho animado tá bem batido. Só que o que vocês precisam ter em mente é que SpongeBob Pandemic surgiu numa época onde esse tipo de história ainda não era chacota. E outra, diferente de outras histórias, incluindo My Little Worms, que é uma das minhas preferidas, nessa história a gente não tem um vírus zumbi ou uma doença. Nessa história a gente vai ter um vírus em forma de fobia se propagando, a tripofobia. E nessa altura do campeonato eu imagino que todos vocês já saibam o que é tripofobia, a fobia de buracos agrupados. E se tratando do Bob Esponja, não é muito difícil deduzir que o paciente zero dessa infecção seria o próprio Bob Esponja. Ele é naturalmente lotado de buracos. Na série a gente vê ele indo de uma esponja normal pra essa criatura cheia de furos. E é dito na série que ele é o paciente zero. E enquanto ele tava no ápice da sua infecção, ninguém quis ficar perto dele por nojo. A única pessoa que cuidou dele e deixou ele dentro da sua casa foi o Patrick. E no dia seguinte ele havia se tornado o paciente número 1 do vírus da tripofobia. Naquele vídeo eu teorizei que muito provavelmente depois de ter cuidado do Bob Esponja, o Patrick continuou vivendo seu dia normalmente, cumprimentando e interagindo com os outros moradores da fenda do biquíni. E com isso a gente chega no terceiro dia da infecção. Dentro da casa da Sandy, o Larry Lagosta e o Lula Molusco estão se abrigando. A questão é que ela deu uma coisa chamada hematoma para ele comer. O que quer dizer que tem que ser alguma coisa, tipo, tem que ser um peixe. Enquanto a própria tenta buscar por uma cura. E no fim daquele dia, uma horda acaba destruindo a casa da Sandy. E nisso eles se separam. O Larry Lagosta começa a vagar por aí enquanto derrota as criaturas. E o Lula Molusco, junto da Sandy, vão em direção ao balde de lixo a pedido do Plankton. Lá o Plankton revela que havia reconstruído o SpongeBob, que já apareceu na série. No caso, ele reconstruiu esse Bob Esponja de lata pra lutar. Contra quem? Patrick e seu siriguejo, que estavam infectados. Nessa cena a gente vai passar a entender o porquê que os infectados eram tão hostis. Isso acontecia porque o Bob Esponja, que era o paciente zero, tinha um certo controle dos infectados, funcionando mais ou menos como uma mente colmeia. E a ordem que era passada para todos os infectados era infectem mais. E o objetivo desse chamado era eles se tornarem uma criatura gigante que dominaria o mar. Na ponta do lápis, esses são os acontecimentos principais da primeira temporada. O resto que eu precisar pontuar, eu vou pontuando conforme a necessidade, beleza? Beleza. No final da primeira temporada, Sandy, o Lula Molusco e o Plankton estavam se juntando com os demais sobreviventes. Eles estavam fazendo isso porque, como o Bob Esponja Colmeia estava chamando os infectados para casa dele, existia uma horda de infectados vindo, e com isso os sobreviventes precisavam se esconder. E bom, na primeira temporada a gente ficou sabendo que algumas versões alternativas do Bob Esponja prenderam Netuno, o rei dos mares. No caso, essa gangue estava sendo comandada pelo Rabisco, que inicialmente estava fazendo tudo aquilo como uma revolta. Isso porque o Netuno, mesmo sendo o deus daquela galera, não estava fazendo nada para ajudar. Com isso, o Rabisco arquitetou a queda do trono de Netuno. E é aí que as variantes do Bob Esponja entram. Elas ajudaram ele a prender o Netuno. Só que aí que tá. Mesmo com o Netuno preso, o Rabisco continuou prendendo os civis da fenda do biquíni. E lembra que eu citei que o Larry Lagosta tinha deixado o Lula Molusco e a Sandy? O Rabisco prendeu ele também. E no primeiro episódio da segunda temporada, a gente começa a entender o que tá acontecendo. Esse episódio começa na temida Fenda da Pedra. No desenho, a Fenda da Pedra é equivalente à Fossa das Marianas da vida real, o local mais profundo no mar
mar registrado pela ciência. E bom, o vírus da tripofobia já chegou lá. No desenho do Bob Esponja só existe uma forma de ir da fenda da pedra pra fenda do biquíni. E no caso é por um ônibus. Pois bem, esse episódio começa com um ônibus caído e o seu motorista tá tentando sobreviver de todas as formas que ele pode. Mas o seu esforço foi em vão, uma vez que ele é engolido por uma criatura que parece muito o Bubble Bass. Na primeira temporada, o Bubble Bass estava sendo um dos lacaios do Rabisco. Teria ele sido infectado? Talvez. Essa criatura que engole o motorista e o Bubble Bass são bem parecidos. E não, eu ainda não sei o nome dele em português. Depois dessa triste ida, a gente vai ver como o Abrasivo tem tratado os seus prisioneiros. O Abrasivo faz parte da tropa do Rabisco, e ele tem preso o Netuno e o Larry Lagosta. Como eles prenderam o Larry Lagosta sem motivo aparente, isso me faz crer que eles têm prendido qualquer um. Praticamente um toque de recolher. Com esse vídeo, fica claro que essa prisão deles fica na Fenda da Pedra. E qual prisioneiro que a gente tá indo ver afinal? Simplesmente o próprio Netuno. E nessa cena, o Abrasivo vai humilhar o Netuno. Ele tira sarro do fato de que o Netuno, o majestoso rei dos mares, foi derrotado por personagens secundários. Abre aspas. Parece que você perdeu seu reino. Você está preso e humilhado, fadado apenas a ouvir, nunca falar. Esse diálogo me deixou meio curioso sobre como Netuno tá preso. Quer dizer, ele ainda tem os seus poderes, certo? Quando a história nos mostra Netuno, dá pra ver claramente que ele tá sem a sua coroa de ostra e sem o seu tridente. Então, pelo fato dele tá sem isso, a gente pode assumir que ele tá sem poderes. E eu adorei como a série deixou isso subjetivo. Sem jogar isso na nossa cara. Ainda tem dois pontos sobre essa cena que eu preciso frisar. Pra quem já viu o Bob Esponja, mais especificamente o episódio em que o Abrasivo aparece, sabe que o Abrasivo é somente o lado verde da esponja. Então quer dizer que atrás desse abrasivo tem um Bob Esponja? Sim, a gente consegue ver que ele tá ali. E que ele tá com uma fita na boca ou algo do tipo. E uma coisa que eu não pontuei na parte 1 desse vídeo é que esse lado abrasivo que a gente vê em SpongeBob Pandemic não é o Bob Esponja como a gente vê na série. Até porque o Bob tá infectado. Esse abrasivo que a gente vê em SpongeBob Pandemic é o lado verde do primo do Bob Esponja, o Stanley Calça Quadrada. E bom, o seu lado normal tá ali com ele, preso. E o segundo ou terceiro ponto que eu preciso pontuar, eu já esqueci, esse Netuno que a gente tá vendo não é o Netuno careca, é o outro Netuno. No seriado do Bob Esponja, a gente tem dois Netunos por algum motivo. E esse Netuno que a gente tá vendo preso é esse Netuno aqui, que até humilha o Bob Esponja num episódio onde os dois tinham que fazer hambúrgueres. No final desse episódio, a gente pode ver que o Netuno e a sua cela estão sendo vigiados por uma vidente, Amando de Triton, o filho de Netuno. Abre aspas, eu vou salvar você, pai. Fecha aspas. Não muito longe dali, a gente vai ver como outros dois personagens estão lidando com a infecção. Mexilhãozinho tá com uma arma, falando sobre como o passado foi bom, junto do Homem-Sereia, que já tá no estágio avançado de infecção. Eu quis enfatizar que o Homem-Sereia tá no estágio avançado de infecção, porque o Mexilhãozinho também tá infectado. A diferença é que ele ainda tá consciente, diferente do seu amigo. E nessa casa, onde os dois estão, o Mexilhãozinho dá um fim em tudo. Nossa. Tem uma coisa nesse episódio do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho que eu fiquei um tanto quanto intrigado e pensativo. Eu acredito que vocês já devem ter visto a aparição dos dois no desenho, certo? Pois bem, esses dois personagens são humanos. Dois humanos infectados com o vírus da tripofobia. Então quer dizer que esse vírus consegue atacar humanos. Meus amigos, isso dá muito pano. Agora fudeu de vez. Ih. Olha quem é. Oi? Próximo episódio. Lá na primeira temporada, uma coisa ficou em aberto e, meu Deus, eu não sabia que uma teoria minha e deixar uma coisa em aberto ia fazer a galera se questionar tanto o que significa Yumatomi. Na primeira temporada, enquanto infectado, com um pingo de sanidade que ele ainda tinha, o Patrick se lembra que algumas horas antes do Bob Esponja se tornar aquela criatura, ele havia comido algo que a Sandy deu pra ele, algo que a própria Sandy chamou de Yumatomi. Quando ele se lembra disso e liga os pontos, ele assume que a pessoa por trás de toda essa infecção é a Sandy. E o pior de tudo é que nem ela sabe que ela é a causadora de tudo isso. Quando o Patrick se liga disso, ele tenta atacar a Sandy, mas sem sucesso. E bom, nessa segunda temporada, a gente tem um episódio único pra explorar o que exatamente aconteceu naquele dia. Aquele era pra ser um dia normal. Bob Esponja acordou, escovou os dentes e ele sai de casa se questionando. Será que existe algo que pode estragar esse belo dia? Nessa exata hora, ele dá de cara com a Sandy, que tava
tava perguntando se ele toparia ser cobaia de algo que ela criou. Logo após esse diálogo, ela deve ter convidado o Patrick pra ir junto, como a gente viu lá na primeira temporada. E como vocês devem lembrar, o Patrick negou. Somente o Bob Esponja foi botado de frente com o experimento. E aqui a gente vai ter mais uma parada que vai dar um nó na nossa cabeça. Vamos lá. Nessa cena que ela mostra o que o Bob vai provar, ela cita que essa coisa que ela criou é uma junção que ela fez do Krabby Patty, que é o próprio hambúrguer que compõe o hambúrguer de Siri. Ela juntou isso com algo que ela chama de chum. E a junção dessas duas coisas deu origem ao Yuma Tome. Agora, vamos lá. O que é chum? De coração, eu perdi mais de uma hora tentando descobrir o que era isso pra conseguir dar um ponto final nesse vídeo. E meus amigos, eu acho que eu consegui. De primeira, eu cheguei a chum, que de primeira significa cara. Como eu tava traduzindo algo do russo numa fonte pixelada, a tradução tava flutuando muito, até que eu cheguei em chum. E essa troca de uma letra me ajudou muito. Isso porque quando eu li chum com U, de primeira eu associei a Chum Bucket, a casa do Plankton. Por conta da dublagem brasileira de Bob Esponja, tu deve traduzir Chum Bucket pra balde de lixo. Só que isso é uma brasileirada. Pra tradução disso aqui ser balde de lixo, o seu nome deveria ser Junk Bucket e não Chum Bucket. E honestamente, eu nem culpo o estúdio de dublagem. Se tá difícil pra mim em 2024 descobrir com clareza o que é chum, imagina há 20 anos atrás. Mas eu consegui resolver essa questão. Chum se traduz pra amigo, certo? Chum Bucket então é balde de amigos. Isso faz sentido? Faz. Nos Estados Unidos. Chum Bucket é uma gíria de pescador, um balde de amigos. Os Chum Buckets são baldes cheios de bait fish, e esses bait fish são usados para pescar peixes maiores. Por isso bait fish, peixes de mentira. E por isso balde de amigos. Afinal, esses amigos vão ajudar os pescadores a pescarem peixes maiores. Os bait fish não são exatamente uma raça, afinal qualquer peixe de porte pequeno é um bait fish. Então tu pode encontrar mais de uma espécie de peixe servindo de isca, de bait. Duas espécies famosas que são usados como bait fish são as anchovas e as sardinhas. E bom, ambas as espécies já apareceram no desenho. Ou seja, o Bob Esponja praticou canibalismo. E se na vida real a gente tem histórias de que alguém come carne humana e se torna uma criatura esguia e agressiva chamada Wendigo, eu não duvidaria que se um peixe comer carne de outro, ele vire uma criatura grotesca com uma mente colmeia. Honestamente, eu não acho que os furos sejam padrão nessa infecção, mas a gente tem que lembrar que o Bob Esponja é o paciente zero. Essa infecção começou no organismo dele. Então essa coisa de aparecer vários furos nos infectados pode muito bem ser devido a isso. Afinal, tá vindo do Bob Esponja. Uma esponja do mar cheia de furos. Ainda naquele flashback, a gente pode ver o Bob Esponja comendo. E então o episódio acaba. E durante os créditos, a gente pode ouvir o mesmo mastigando. Durante o diálogo, a Sandy explica pro Bob que ela fundiu Chum com Krabby Patty. No caso, ela fez uma fusão do DNA dos dois. Tudo pra tentar fazer algo que ela chama de Chum comestível. E com isso, eu fico me perguntando, por quê? E outra coisa, ela sabia que o Chum era carne de outro peixe? Ela sabia que ela tava prestes a praticar canibalismo? Eu acho que sim. Isso porque na mesa onde o Bob pega o Yuma Tome pra comer, a gente pode ver claramente um órgão de peixe no lado esquerdo da mesa. Eu só me pergunto como é que o Bob não viu. Também me pergunto como ele comeu, afinal ele tava com um capacete de água. Mas essa dúvida não é importante. Próximo vídeo. E esse vídeo vai nos provar que o criador dessa série não tá de brincadeira no quesito fanservice. Existe um episódio de Bob Esponja onde o Patrick, por ser uma estrela do mar, acaba desenvolvendo diversos clones. Algo que é biologicamente acontecível. E bom, um desses clones é mestre em karatê, coisa que também acontece no seriado original. Tem um episódio onde esse talento pro karatê, tanto do Bob quanto do Patrick, é explorado. E nesse episódio eles conseguem cortar qualquer coisa com uma lâmina, utilizando somente as mãos. E bom, esse próximo episódio que a gente vai ver começa exatamente onde a primeira temporada acabou. Naquele episódio, a Sandy e todos os sobreviventes estão tentando se esconder no balde de lixo. Isso porque tem uma horda vindo atender o chamado do seu paciente zero, o Bob Esponja. Na primeira cena, a gente vê a Sandy e o Lula Molusco tentando segurar a porta dos infectados, mas durante essa luta, um deles agarra a cauda da Sandy e arranca fora. Com isso, eles saem correndo para mais fundo dentro do balde de lixo. Desde a primeira temporada, o personagem Manny Ray se juntou ao grupo da Sandy, e ele tava junto deles dentro do balde de lixo, sendo encurralado pelos infectados. E do lado de fora, o clone do Patrick, mestre em karatê, resolveu ajudar. Esse clone consegue cortar qualquer coisa com golpes de karatê, e com isso, ele vai tentar matar todos os infectados com um único golpe. Só que ele esqueceu de avisar quem tava lá dentro disso. E honestamente, eu até entendi o plano dele. Ele não ia acertar ninguém na altura que ele atingiu a estrutura. O problema é que o Rayman é bem mais alto do que qualquer personagem do desenho inteiro. Eu acho que ele perde só pro Larry Lagosta. E com isso, o golpe acabou acertando ele. Nossa. Nossa.
E assim acaba mais um episódio. Na cena em que a gente vê eles encurralados, a gente pode ver a Sandy, o Lula Molusco, o Plankton e o Bolha Suja lá dentro. E de fato, ninguém chegava na altura do Rayman, muito menos na altura onde o golpe acertou. Então realmente foi um acidente. E bom, meus amigos, é aqui que de forma muito anticlimática eu preciso falar pra vocês que o criador parou de postar episódios. No seu perfil no TikTok, ele disse que tava muito cansado mentalmente por conta dos estudos e problemas na vida pessoal. E ele também fala que por conta das pessoas estarem pedindo muito a continuação dessa série, isso estava deixando ele ansioso e nervoso. E com isso, ele decidiu parar. SpongeBob Pandemic acabou. Mas ele não parou de fazer séries. Nesse pronunciamento, ele cita que ia continuar fazendo novas séries e séries maiores, com mais qualidade, só que no YouTube. E honestamente, eu entendo ele. Se eu, que não sou criador dessa série, recebi diversos comentários pedindo uma continuação, imagina o criador. Quando botam expectativa em ti, ou algo que tu criou, aquilo deixa de ser teu. Aquilo se torna o que as pessoas querem e esperam ver. Então eu super entendo e respeito ele. E espero que vocês também respeitem a criação indie de My Sherrick. Infelizmente, a gente não vai saber o que o Triton ia fazer pra libertar o seu pai, o Netuno. A gente não vai saber se a Sandy vai descobrir uma cura e muito menos como essa história iria acabar. Mas eu acho que o mínimo que a gente deve pro My Sherrick é respeito e não perguntas. No mais, é isso. Teorizem aqui comigo a respeito do Yuma Tone. Acha que a minha interpretação tá errada ou não? Me contem. Não se esqueçam de se inscrever. E muito obrigado a quem tá se inscrevendo. A gente tá muito perto do 1 milhão. E dá uma olhada na loja do canal, o link tá sempre na descrição. Muito obrigada, Whippy. Traz sempre ótimas aos Analog Horrors e tudo mais. Muito obrigada.